Oi, gente, eu de novo. Hoje nós vamos falar sobre o contrato de trabalho do atleta profissional, essa paixão do brasileiro. E eu queria deixar uma pergunta inicial aqui para nossa discussão. A colocação do profissional de futebol no ócio forçado, eu já vou explicar o que é isso, pode gerar dano moral? Certa vez eu estava assistindo uma matéria num programa de esporte e lá estavam entrevistando o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e falava sobre toda a trajetória dele, sobre as conquistas pessoais, as conquistas individuais e as conquistas nos clubes que ele passou, a questão das pessoas que gostavam de ver ele jogar, das suas atuações, falou sobre toda a trajetória dele. E uma das perguntas que foram feitas para ele foi com relação ao final de vínculo dele de alguns times que foram meio conturbadas, como por exemplo o Grêmio e também o Flamengo. No Grêmio, que foi o time que o revelou, quando ele se desvinculou do time, que foi pro Paris Saint-Germain, naquela época ali, os torcedores do time do Grêmio que o amavam começaram a chamar ele de mercenário, que ele foi por causa de dinheiro, e toda aquela discussão que a mídia propaga algumas coisas e as pessoas que estão de fora, no fundo, não sabem realmente o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das respostas para essas perguntas que o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho deu foi que as pessoas não entendiam que o que para elas era diversão, foi mais ou menos isso que ele falou, o que para elas era diversão, era um passatempo, para ele era profissão, era trabalho, aquilo ali era trabalho, ou seja, era um contrato de trabalho, né? E nem só de alegrias para a torcida vive o jogador ele também vive da sua remuneração, ele vive daquilo que foi contratado, ele vive de uma melhora de salário, como todas as pessoas procuram, e é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Perceba o seguinte, eu queria inicialmente dizer que o contrato de trabalho do atleta profissional é um contrato por tempo determinado. E lá no artigo 30 da Lei 9.615 de 98, a conhecida Lei Pelé, diz que o contrato de trabalho dos profissionais, dos jogadores, ele não deve ser inferior a 3 meses, nem superior a 5 anos. Nesse contexto, é importante se atentar para o fato de que a rescisão antecipada do atleta, do seu contrato, ao contrário do que acontece na rescisão antecipada do contrato de trabalho por tempo determinado previsto na CLT, que é para o trabalhador comum, por assim dizer, não está submetida às indenizações previstas no artigo 479 e 480 da CLT, mas encontra-se subordinada à indenização pelo atleta que queira rescindir o contrato antecipadamente, ou mesmo o clube, por meio da chamada cláusula indenizatória desportiva. Essa indenização é paga pelo clube. E para o jogador, cláusula compensatória desportiva, ou seja, qualquer das partes que queiram rescindir antecipadamente tem que pagar esse tipo de indenização por meio dessas cláusulas. Ocorre que, por vezes, quando o contrato desse jogador, desse atleta está chegando ao fim, só que nas negociações não chega-se a um denominador comum, a um fechamento do contrato, a prorrogação desse contrato de trabalho desse atleta. Por vezes os clubes colocam esse jogador no chamado ócio forçado. E o que seria isso? Colocar o jogador sem atuação no time principal, colocar o jogador como empréstimo no time pequeno, apagar o jogador da mídia para que ele não tenha poder de negociação com outros clubes, para que ele perca a força de negociação com outros clubes e seja forçado a fechar o contrato no clube ao qual ele está atualmente, ao qual o contrato já está se findando. O que ocorre? A gente não pode dizer aqui que em todos os casos em que se observar o ócio do jogador, analisar-se que esse ócio é forçado. Não. Esse ócio ele tem que ser identificado como forçado. Ele tem que ter características de que realmente foi feito propositadamente para fechar um novo contrato. Como é que a gente observa isso? O jogador estava vindo bem, ele estava atuando muito bem no time, ele está jogando bem. Muitas vezes a torcida está até pedindo o nome dele no time, mas não se coloca
o jogador para jogar simplesmente para poder apagar a sua força, para apagar a sua aparição na mídia, para que ele não tenha força de negociação com outros times, para que ele possa renovar. Então, num caso desse, é fato que pode sim se enquadrar numa questão de um dano moral pelo ócio forçado, porque não se justifica que o jogador esteja fora de jogo, já que o contrato dele está se findando, mas ele vinha jogando bem, ele vinha atuando bem, ele vinha fazendo gols, a torcida está pedindo por ele, mas o time resolve simplesmente escantear esse jogador. Então, esse tipo de atitude, sim, eu não tenho sombra de dúvida que pode gerar o dano moral para o jogador em virtude do ócio forçado. Se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, trouxe algum conhecimento aí de forma proveitosa, eu quero te convidar a deixar o seu like aí pra gente, isso nos ajuda a trazer mais informações aí de forma gratuita. E também eu peço que você se inscreva aí no nosso canal para você receber novas informações, novos vídeos falando sobre direito do trabalho e também direito previdenciário. E por fim, ative o sininho para que você receba as notificações.